Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 43. Vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos agora no capítulo 14 e no verso de número 43. Amém? Vamos fazer a leitura até o verso de número 65. Amém? Acompanhe comigo, por gentileza. O texto diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre! E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém? Só até aí. Oremos ao Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, no nome do Teu Filho amado, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa manhã. Deus, fale poderosamente a nós, nos corrige, nos guie, nos faça ver, ó Deus, os erros, e nos faça ver também os acertos, para que possamos, ó Deus, endireitar, através da força, do poder do Teu Espírito, as nossas vidas, porque nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós queremos ser justos como o Senhor é justo. Nós queremos, ó Deus, ser semelhantes ao Senhor, portanto, nos ajude e nos edifique mais uma vez essa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Como você percebeu, hoje nós vamos falar de 2 cenas, e essas cenas, elas são cenas terríveis, pois demonstram a maior injustiça de todos os tempos, desde a criação dessa terra até o seu final, que a injustiça é cometida contra um Deus santo, justo e bom. Na primeira cena nós vimos
quando Jesus é de fato traído por Judas. Ali, de fato, toda a trama de Judas é executada. E a segunda cena, nós vamos ver que Jesus está de frente à maior autoridade religiosa de sua época, que seria o sumo sacerdote, que por sua vez também é extremamente corrupto. Nós vamos ver essas duas cenas principais. Existem algumas pessoas que nos traem de maneira escrachada. É fácil notar quando uma pessoa está tentando te trair de alguma maneira. Algumas pessoas não conseguem esconder a traição. Isso é notório. Outras pessoas traem de maneira mais velada. Falam bem de você na sua frente, mas nas suas costas falam mal de você. Isso também acontece. Nós, vez ou outra, nós também cometemos esse pecado, esse erro. Existem parentes que são assim. Parentes que quando estão diante de você, é uma coisa com você, são sorrisos que são manifestados, mas nas suas costas eles falam mal. Parentes fazem isso. Mas não só parentes, amigos também acabam fazendo isso e cometendo esse erro. Mas não só isso também, irmãos de fé também cometem esse erro. Falam mal, são maldizentes, destroem reputações, ou pelo menos tentam destruir reputações. Isso acontece constantemente. E é essa a primeira cena que nós vamos ver, porque é exatamente esse o caráter de Judas. Judas é aquele que come à mesa do Senhor, que ceia com Deus na frente dele, mas quando está longe de Jesus, o vende, o trai. É exatamente esse o caráter de Judas. O verso de número 43, o texto diz: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas. O que Jesus estava falando aqui ainda? Quando ele está chamando os seus discípulos a se levantarem porque o traidor se aproximava. Então o texto diz, e logo falava ele ainda, quando ele estava dizendo essas palavras, chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba. O que é uma turba? É uma multidão. É muitas pessoas, uma turba com espadas e porretes. As autoridades importantes daquela época mandaram, provavelmente, a guarda do templo prenderem Jesus. Aqui eles usam espadas e porretes. Porretes, obviamente, são pedaços de pau que eles usavam. Parece que eles foram pegos às pressas nessa noite, e como não tinha muitas espadas ali prontas para prenderem Jesus, se possivelmente até conter algum tipo de rebelião, eles então catam porretes, pedaços de pau. E essas armas, elas eram usadas pelos guardas do templo. Então, provavelmente, o sumo sacerdote, que era o líder religioso principal, ele deu ordens a esses guardas para acompanharem Judas para prenderem Jesus. Ora, verso 44, o traidor tinha lhes dado uma senha. Aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Perceba, um beijo leve nos lábios era comum naquele tempo. Os mestres, eles beijavam seus discípulos de maneira leve nos lábios. Era um selinho, de maneira bem contemporânea, dizendo para vocês o que era esse beijo, o que significava esse beijo. Esse beijo, ele tinha um sentido de afeto especial entre amigos íntimos e familiares, e que demonstrava honra, afeto e aprovação. Só que o que nós vemos aqui, nós percebemos que o beijo de Judas é um beijo, obviamente, hipócrita, pois não tem esses interesses. Judas não tem o interesse de honrar Jesus, de demonstrar afeto ou aprovação. Agora, por que Judas tem que beijá-lo? Isso também é interessante. E é um pouco óbvio também. Jesus, à noite, era muito semelhante aos restos dos discípulos. Era difícil identificar, não havia iluminação elétrica. E eles estavam em um tipo de matagal, eles estavam num jardim. Então era difícil identificar Jesus, distingui-lo dos outros discípulos. Então Judas tem que dar esse sinal para os guardas. Aqueles que na qual vocês virem eu beijar, é este. Eu o conheço bem. Eu sei onde ele está,
e quando vocês virem eu beijando-o, é este. Aí vocês o prendem. Aí a palavra, no final do verso de número 44, vai dizer: prendei-o, Judas diz, e levai-o em segurança. O que é essa segurança? Segurança aqui tem um sentido de não deixar escapar. Não é, cuide bem de Jesus, não o trate mal, não é esse sentido não. A segurança aqui não está nesse sentido, mas está no sentido de não deixar Jesus escapar. Então o Judas diz: prendei-o e levai-o com segurança. No verso de número 47, o texto continua dizendo: nisso um dos circunstantes, quem é este? Este é Pedro, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos que é Pedro por causa dos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, que narram a mesma cena, só que agora identificando aquele que levanta a espada. E quem é esse? Este é Pedro. Agora, por que Pedro corta a orelha do soldado? Pedro corta a orelha do soldado porque Pedro erra. Sim, meu irmão, estava à noite. Pedro errou. Pedro não quis cortar a orelha e dar um sinal para o soldado se afastar, não. Pedro errou. Pedro queria matar aquele soldado. Pedro então saca a sua espada e a executa e a lança sobre esse soldado. Como era noite, ele erra o alvo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente percebe aqui que Pedro ele não era um bom soldado, ele não tinha experiências de combate. Pedro erra o alvo não só por ser noite, mas também por ser um péssimo combatente. Ele era um péssimo soldado. Pedro não se dava bem com isso, não era a vocação de Pedro ser um soldado mesmo, né? Ele erra esse servo do sumo sacerdote aqui. Ele erra. Se houvesse mais um golpe, meus irmãos, de Pedro, porque instantaneamente, logo que Jesus percebe que Pedro saca a sua espada e corta a orelha desse soldado, de nome Malco, Jesus intervém logo. Nos outros evangelhos a gente percebe isso. Por que Jesus intervém? Existia uma turma de soldados. Eles estão com espadas e porretes porque eles acreditam que poderia acontecer uma revolta. Os discípulos de Jesus poderiam se insurgir contra aquela prisão. Então eles estão muito bem armados. Então quando Pedro saca a espada e tenta matar o soldado, erra, corta-lhe a orelha, Jesus intervém. Por que Jesus intervém de maneira imediata? Porque se acontecesse mais casos dessa maneira, se outros discípulos levantassem suas espadas ou porretes, ou usassem a força para tentar deter a prisão de Jesus, logo os soldados, que foram enviados pelo sumo sacerdote, poderiam ter matado todos os discípulos, facilmente. Jesus intervém de maneira imediata para que isso não aconteça. Nós sabemos, pelos outros evangelhos, que Jesus logo pega a orelha do soldado e a coloca no lugar e o cura, e o restaura à saúde. Imediatamente Pedro, ele é avisado por Jesus. Guarda a tua espada, Pedro. Você não sabe que se eu quisesse oraria ao Pai, o Pai mandaria miríades e miríades de anjos para me defender neste momento? Guarda a tua espada. Não é aqueles que usam a espada dela vão ser feridos, aqueles que ferem dela serão feridos. Estou parafraseando aqui, mas a intenção, a ideia é exatamente essa. Então Jesus intervém nesse momento. Verso de número 48. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Prender Jesus no templo não seria uma boa ideia política. Nós já falamos a esse respeito. Não seria bom para os sacerdotes, os anciãos do povo, os escribas, prender Jesus no templo, porque isso poderia envolver uma revolta popular. Jesus era muito amado entre o povo. Portanto, prender Jesus à luz do dia no templo, ao redor da multidão que o adorava, que gostava de seus ensinos, não seria uma boa ideia. Então, eles foram extremamente políticos aqui. Extremamente políticos. Então, Jesus diz: olha, eu estava no templo, o tempo inteiro ensinando. Todo dia eu estava lá. E vocês não me prenderam. Agora vocês vêm até mim com espadas e porretes achando que eu sou um salteador? Todos os dias eu estava no templo com vocês. Aí Jesus diz assim: contudo,
é para que se cumpram as Escrituras. Perceba que Jesus, ele vai direto ao ponto. Ele não pega as coisas secundárias, ou seja, por que ele não foi preso antes? Por causa do povo. Isso segundo a sabedoria dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. Mas para Jesus essas coisas são extremamente secundárias. Para Jesus qual é o fundamento, o principal, o primordial? Eu estou sendo preso por causa das Escrituras. É para que se cumpram as Escrituras. Então, meu irmão, em primeiro lugar, todas as coisas acontecem para a glória de Deus, para o cumprimento das Escrituras. Todas as outras coisas, as artimanhas, as armadilhas feitas, são secundárias. Todas as coisas aconteceram para Jesus, para que se cumprisse as Escrituras. Suas traições, o seu amor, sua tortura, não interessa. Todas as coisas, em primeiro lugar, se cumpriram para que as Escrituras fossem completamente expostas e entendidas, compreendidas e cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Verso de número 50, então, deixando todos fugiram. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou recapitular para você, porque na antiguidade, a lealdade dos seguidores conferia honra ao líder. Eu falei isso na semana passada. Ao passo que ser abandonado por eles lhe traria vergonha. Portanto, esse ato de abandono dos discípulos ao seu mestre trouxe grande vergonha e humilhação ao mestre, que é, no caso, Jesus Cristo. E aqui nós vemos mais uma vez que se cumpre as palavras de Jesus. Vocês se lembram que Jesus disse aos seus discípulos: olha, todos vocês me abandonarão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E aqui o que acontece? Exatamente o cumprimento da profecia que Jesus deu aos seus discípulos. No verso 51, tem esse trecho aqui, ele é extremamente difícil. E é um trecho extremamente curioso também. Então, a explicação desse texto é extremamente especulativa, ok? O texto é interessante, o texto vai dizer assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Ele não estava vestido com os trajes normais, com as roupas normais, mas ele se envolveu num lençol. Continuando. E lançaram-lhe a mão. Ele estava entre os discípulos, mas não fazia parte do grupo. Ele estava sozinho, à noite, no meio do mato, com um lençol. Vocês estão entendendo? Aí eles tentam prender ele. Aí ele lança a mão do lençol, verso de número 52. Mas ele, lançando o lençol, fugiu desnudo, ou seja, nu. De uma maneira mais clara, pelado. Aqui entra as especulações a respeito. O primeiro ponto é: quem era esse jovem que não estava vestido de maneira adequada, que ao ser abordado deixa o lençol para trás e foge completamente nu? Quem era? Quem é esse jovem? Então aí surgem as teorias, e isso é interessante, até cômico, e eu vou dizer algumas para vocês. O que os teólogos acreditam? Quem é esse jovem, possivelmente? As teorias são: primeiro, era um curioso que vivia na área. Tinha nada com nada, viu ali um movimento, subiu. Essa era a época de Páscoa, provavelmente ele estava em uma tenda que ele havia construído ali, não tinha lugares para se hospedar, então as pessoas levavam tendas e armavam suas tendas e ali ficavam até o cumprimento da festa. Possivelmente era um curioso, em primeiro lugar. Segundo, era um seguidor de Jesus que não era um dos 12 discípulos. Não sabemos qual. Terceiro, era João, irmão de Tiago. Quarto, era Tiago, irmão de Jesus. Quinto, era Lázaro. Sexto, poderia ser um anjo, porque no capítulo número 16 do Evangelho de Marcos, no verso 5, o anjo é descrito como um jovem. Ele é apresentado como um jovem na descrição. Sexto, era um personagem simbólico que representa os mártires da igreja. Esse é o sexto, o sétimo? Já perdi a conta. Próximo. Era uma prefiguração do Cristo ressuscitado. Próximo.
era uma dramatização da fuga dos discípulos. Próximo, era uma autobiografia do próprio autor, ou seja, era o próprio João Marcos que estava ali. Todavia, meus irmãos, essas são teorias, não dá para se comprovar absolutamente nada. Eu quis passar para vocês aqui o que provavelmente pode ser, mas não dá para se firmar nessas teorias, infelizmente. Mas o que nós entendemos? Nós entendemos que, ao que nos parece, os leitores de Marcos sabiam de fato quem ele o era. Então é mais provável que seja a última opção. Qual que é a opção? Que realmente seja João Marcos aqui. É a opção mais cabível, mas dá para afirmar isso 100%? Não dá. Não dá, e não dá para se firmar, não dá para construir absolutamente nada em cima desse versículo aqui. Nenhuma doutrina, nada. Dá para fazer alguma aplicaçãozinha, eu fiz aqui, uma aplicaçãozinha, né, de maneira figurada, mas não dá para se firmar muita coisa a esse respeito aqui não. Agora, embora os judeus abominassem a nudez, esse jovem poderia ter sido influenciado pela cultura grega, romana, e estivesse usando somente um lençol à noite mesmo. Isso pode ser possível. Talvez ele estivesse dormindo em tendas, pois era época de festa na cidade, a cidade estava cheia. Talvez ele acordou por causa do barulho ou algo semelhante. Esse jovem estava com tanta pressa de escapar que ele preferiu fugir desnudo, ao se mostrar fiel a Jesus, se de fato ele fosse um discípulo de Jesus. Isso mostra que ele preferiu a vergonha da fuga à fidelidade a Jesus Cristo. Agora, contextualizando essa primeira cena. Nem todos os gestos de amor, meus irmãos, revelam um coração amoroso. Aqui nós falamos de quem? De Judas. Qual que é o gesto? O gesto é um beijo. Um beijo que demonstrava honra, afetos amorosos. Nem todo afeto que você recebe, de fato, vem de uma expressão sincera do coração, tá? Atenção para isso. Os gestos e as palavras, elas podem esconder um coração assassino. Isso é extremamente possível. Nós temos psicopatas no nosso meio, que não se importam com o que você sente. Nós temos psicopatas que lideram politicamente, que nos lideram politicamente, religiosamente, familiarmente. Existem pais psicopatas, existem mães psicopatas. Sociopatas estão aí, manipulando-nos de diversas formas. Eles estão aí. Portanto, gestos e palavras podem sim esconder um coração assassino, que era extremamente o coração de Judas. Um outro ponto, na contextualização aqui. Pedro, ele usa meios carnais para tentar salvar Jesus, sem saber que a morte de Jesus era a sua salvação. Muitos de nós, você, nós utilizamos, vez ou outra, meios extremamente pecaminosos para tentar justificar a Deus. Às vezes nós queremos salvar a Deus, salvar a honra de Deus, usando outros meios que não a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Vocês vão me abandonar, Pedro. Creia nisso. Pedro, não. E ele se esforça para salvar Jesus. Ele levanta a sua espada. Como um fraco guerreiro, ele erra o alvo. E frustrações em cima de frustrações são colocadas. E ele frustra. Nós, às vezes, usamos meios carnais para tentar salvar Jesus de alguma maneira. Para tentar salvar a igreja. Para tentar salvar um irmão. Usamos meios ilícitos para que isso aconteça. E isso acontece de maneira surpreendente, irmão. Quer ver? Às vezes o semente para salvar o seu pai, semente para salvar sua mãe, seu amigo no trabalho, você inventa uma mentirinha porque ele errou em alguma coisa, você foi testemunha e semente. Quem que você coloca no lugar, meu irmão, em sacrifício? Deus. Porque Deus morreu por causa dessa mentira sua aí, sabia? Deus morreu porque você escondeu esse negócio aí, cometeu pecado. E nós fazemos isso de maneira costumeira. Terceiro ponto, muitos são como esse jovem que fugiu, nu, completamente nu. Se vestem de maneira vexatória e não são fiéis a Deus quando de fato são provados.
Muitos estão na igreja sendo objetos de vergonha para o reino de Deus. Foi exatamente isso que esse jovem foi, objeto de vergonha. Ele saiu nu. E para que você compreenda muito bem essa cultura, como eu já disse no começo, a nudez para o judeu é extremamente vexatória. É extremamente desonrosa. Então um homem, uma mulher, fugir nu de qualquer maneira é extremamente vergonhoso. E Jesus passou por esse período quando ele estava em sua via, na sua paixão. Ele carregando a cruz, ele estava carregando essa cruz de maneira completamente nua, algo vergonhoso. Jesus sofreu por isso. Mas muitos na igreja fazem a mesma coisa. E agora eu aplico. Não seja um hipócrita, meu irmão. Assim como Judas o era. Ande de acordo com o seu coração para que Deus possa curá-lo. Não esconda-o. Existem irmãos que escondem as suas fraquezas, que não mostram as suas fraquezas para os seus irmãos e nunca são curados de pecados. O irmão que vive se escondendo, apresentando outra pessoa, usando máscaras o tempo inteiro, em reuniões de confraternizações, sejam elas quaisquer, eles se escondem. Eles não são quem realmente eles são. E isso é um problema muito grande, meu irmão. Porque você nunca vai ser curado. Às vezes você quer parecer ser uma pessoa que você não é. Você não vai expor isso. E você sabe qual que é o meu problema, meu irmão? O meu problema, pessoal, é que eu sou eu demais. Eu deveria ser menos eu. Eu deveria ser mais Jesus. Os meus amigos, aqueles que me conhecem, sabem exatamente como eu sou. Eles me leem assim. A minha cunhada, agora, um tempo atrás, há poucos dias atrás, eu estava tenso com meu filho, vendo ele nadar. Aí minha cunhada olhou para mim e falou assim: João, você é aquela pessoa daquele meme que diz assim: acaba que eu não aguento mais. A sua cara está falando isso. Eu olhei para ela e falei assim: Amanda, é exatamente isso. Eu olhando meu filho, tinha outras crianças assim na piscina, e eu olhando ele e tenso ali com ele. Enfim, as pessoas conseguem me ler facilmente. Judas, os discípulos não conseguiram ler ele. Por quê? Porque ele se escondia. Os discípulos não perceberam que Judas era o traidor, como a gente já expressou isso também em outras pregações. Mas abra o seu coração, meu irmão. Deixe os seus irmãos curarem você. Deixe os seus irmãos apontarem os seus erros, para que você possa melhorar neles. Não seja como Judas. Rasgue o seu coração diante de Deus também em oração. Porque esse Deus, ele vê todas as coisas. Ele sonda corações e esquadrinha pensamentos. Não há como se esconder desse Deus. Segunda aplicação. Não use meios carnais para justificar um fim, seja ele qual for. O fim é salvar Jesus. Usa meio carnal para isso. É o que Pedro fez. Mas busque, meu irmão, aprender a vontade de Deus e viver de tal maneira que isso seja exposto. Viva de maneira santa e justa. Pare de usar meios carnais pecaminosos para tentar justificar um fim, uma ação, uma intenção. Não existe isso, meu irmão. O fim na qual você quer chegar, a boa ação, seja ela qual for, a glória do nome de Deus, tem que ter um caminho santo e justo. Não adianta você pegar um atalho e fazer um monte de pecado para que no final Deus... Não, isso não existe. Não tente trilhar esses tipos de caminho. Terceiro ponto, não seja motivo de vergonha nem pedra de tropeço para as pessoas no reino de Deus. Não viva de uma maneira desnudada, vergonhosa, hipócrita. Não seja como esse jovem que saiu completamente nu, mas busque ser inteiro para que Deus possa ser visto através de você. Não seja um hipócrita, não ande mascarado. Não ande mascarado. O lençol na qual você pode estar usando, atenção, tá? Ele é muito fino, viu? E qualquer coisinha alguém pode puxar e mostrar todos os seus pecados. Cuidado, muito cuidado. Mas se vista de uma outra roupa. E aqui eu uso a figura, poderia usar a figura das vestes de Jesus, poderia usar a figura do soldado em que Paulo diz, usando capacete, couraça, sandálias, enfim. Mas se vista como crente, de maneira geral, meu. Não seja um crente mundano, que ora agrada o mundo, ora tenta agradar a igreja. Não existe isso, meu irmão. O Senhor conhece o seu coração.
e sabe da tua nudez, sabe o que você esconde. Tome cuidado com isso. Verso de número 53. Aqui nós temos a segunda cena, que é uma cena ainda mais dolorosa para Jesus. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Quem era oficialmente o sumo sacerdote desse tempo? O sumo sacerdote era Caifás. Caifás, ele foi o sumo sacerdote do ano 18 até o ano 36 depois de Cristo. Essa reunião ela foi feita de maneira completamente ilegal, pelos seguintes motivos. Primeiro, ela era secreta e foi realizada em domicílio particular à noite. Isso já era um erro. Segundo, a falta de aviso prévio para a reunião de todo o concílio já foi um segundo erro. Ela era ilegal, portanto. E o terceiro ponto, os oficiais que se reuniram ali, provavelmente na sua maioria eram saduceus, parecem mais preocupados em condenar Jesus à morte do que seguir os aspectos legais da lei. Eles não estão se importando com a lei, ou com a jurisdição, ou com os meios de executar um juízo. Mas eles querem unicamente matar e prender Jesus. No verso de número 54, João Marcos, o autor do Evangelho, cita Pedro aqui. Ele corta a cena em Jesus, diante do sumo sacerdote, e vem a cena em Pedro. E o texto diz, Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Pedro, ele prossegue em sua tentativa de salvar Jesus mais uma vez. E como um espião moderno, ele se infiltra no pátio do sumo sacerdote. E ele está ali entre os servos do mesmo. Mas, como estava frio, ele está ao redor de uma fogueira para se aquecer. Mas ele está ali à espreita. Pedro não sabe o que lhe espera. Pedro, mais uma vez, está tentando salvar Jesus Cristo. No verso de número 55, a cena é cortada mais uma vez e voltada para Jesus. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Aqui nós percebemos a corrupção religiosa mais uma vez, escancarada nessa cena. Por quê? Porque são apresentadas testemunhas falsas. E você sabe que uma testemunha, quando ela era reconhecidamente falsa, essas testemunhas elas teriam que ser executadas, mortas. Não poderia se dar falso testemunho. Mas o que acontece com esses homens? Nada. Por quê? Porque a classe sacerdotal, o sumo sacerdote é extremamente corrupto. Então ele está querendo uma falsa testemunha. Ele está querendo algum motivo, algumas palavras para tentar condenar Jesus à morte. Então ele não liga para essas falsas testemunhas e nem se importa em executar a lei contra essas falsas testemunhas. A lei mandava matar esse tipo de falso testemunho. Eram testemunhos contraditórios, o texto vai dizer. Não conseguiam achar testemunho sólido, verdadeiro. Logo, os líderes não poderiam continuar esse julgamento. Esse julgamento é completamente corrupto. Não dá para continuar esse juízo. Mas não é isso que acontece. Verso de número 57. E levantando-se alguns, testificavam falsamente dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Muitos judeus naquela época esperavam que Deus estabelecesse um templo novo e purificado na época da instauração do reino. Então quando Jesus fala assim, eu vou destruir esse templo e em 3 dias reconstruirei outro, não feito por mãos humanas, a primeira parte eles até concordavam, porque eles esperavam isso mesmo. Eles esperavam uma restauração do templo, um templo feito por mãos humanas. Este templo não foi feito por mãos santas, mas ele teve a ajuda de outros governadores, gentios, contrários à vontade de Deus. Portanto, esse santuário não era plenamente santificado assim. Então eles aguardavam isso. Na chegada do Messias, o templo seria destruído e um novo templo seria reerguido. Só que a segunda parte desse trecho de Jesus
demonstra uma outra espécie, um outro caráter de templo. Porque Jesus diz, reconstruirei este templo em 3 dias. E digo mais, não feito por mãos humanas. Então isso soa de maneira absurda. Como assim? Este templo levou décadas para ser construído, você vem e diz que ele será destruído e reedificado em 3 dias? Olha o tamanho disso aí, Jesus. Olha essa pedra, o tamanho dessa pedra aqui, você sabe qual é o peso dela? Só que, obviamente, Jesus não está falando do templo material, daquele templo, ou algo semelhante. Ele não está falando de um tabernáculo, não. Ele está falando de seu próprio corpo, ele está falando de sua morte e ressurreição. Os outros evangelhos sinóticos vão dizer a respeito disso. Então, Jesus está falando da destruição do templo. Só que essa afirmação, ela é absurda. Então, o sumo sacerdote não a pega como sustentação ou como base para matar a Jesus. Porque ela é logicamente impossível de acontecer. Não dá para levantar um templo como esse em 3 dias, ou semelhante a esse em 3 dias, e outra, não feito por mãos. É anjo que vai descer? Não é feito por humanos? Quem vai fazer esse templo então? Então era logicamente absurdo. Então o sumo sacerdote não pega esse testemunho, na qual Jesus ele fala coisas semelhantes a esse respeito, né? Mas Jesus está falando aqui, obviamente, de sua ressurreição. Verso de número 60, o sumo sacerdote não consegue provas cabais para condenar Jesus, não consegue testemunhos confiáveis, porque eles são contraditórios, um fala uma coisa, outro fala outra, são falsos testemunhos. Então o sumo sacerdote ele se levanta no meio e pergunta a Jesus, nada respondes aos que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo? O Filho do Deus bendito? Atenção para isso, meus irmãos, esse versículo é interessante, porque o silêncio de Jesus demonstra desprezo pelo sacerdócio corrupto. Quando uma pessoa era interrogada por uma autoridade, quando essa ficava em silêncio, dava a impressão de desprezo. Ou seja, o julgamento não é justo, vocês não estão falando de maneira justa, portanto não cabe a mim responder essa injustiça. Não cabe a mim dar resposta a acusações injustas. Aí, o sumo sacerdote faz uma segunda pergunta, que revela o coração assassino dele mesmo. Ele quer matar Jesus de qualquer maneira. Provavelmente o sumo sacerdote já havia ouvido falar que Jesus já estava tomando para si o fato de ser filho de Deus. Por exemplo, em João capítulo de número 10, verso 30 ao 36, o texto vai dizer, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe tirar a vida. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? Então perceba que Jesus já estava falando isso de maneira clara para os seus opositores. Então quando o sumo sacerdote, chega para Jesus e fala, tu és o Cristo, isso é uma coisa. Agora, tu és o Filho do Deus bendito, isso é outra coisa. Porque ele poderia se declarar o Cristo, porque eles esperavam um Cristo puramente humano, mas eles não esperavam um Cristo divino. Então, o segundo trecho dessa segunda pergunta é que condenaria Jesus. Porque se ele afirmasse que ele é o Filho de Deus, ele está se igualando a Deus, e de fato ele o é, da mesma essência, como diz a doutrina da Trindade. Ele é, e ele seria apedrejado por ser Deus, e não existe outro Deus a não ser um, portanto ele seria apedrejado por blasfêmia. É aí que o sumo sacerdote quer pegar Jesus. Então ele pega esse trecho, que ele já ouviu, que Jesus estava dizendo ser o Filho de Deus, ser igual a Deus, portanto Deus, e ele usa esse trecho para condenar Jesus, já que ele não consegue testemunhos sólidos para matar Jesus. Só que a resposta de Jesus ela é surpreendente, mano. Surpreendente. Porque Jesus não só diz a verdade
Mas ele vai além. E esse trecho é espantoso. Olha o que Jesus diz. Verso 62. Jesus respondeu: eu sou. Mas ele não para aí. Ele diz mais, ele diz: e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Atenção. Porque a declaração de Jesus é uma reivindicação de que ele não é simplesmente o Messias mortal, mas o soberano cósmico de Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para todos os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É isso que Jesus está afirmando aqui. Mas não só isso. Porque Jesus também está afirmando aqui a exaltação do Cristo, que seria ressuscitado. É isso que ele está fazendo. Então, verso de número 63, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Em primeiro lugar, o ato de rasgar as próprias roupas era sinal de luto ou arrependimento. Nesse caso específico, envolve uma blasfêmia que o sumo sacerdote ouviu. E qual é a blasfêmia? Eu sou. Contra um nome santo, que na qual foi dirigida a palavra blasfêmia. Quando Jesus diz, eu sou, irmão, isso gera um choque no sumo sacerdote. Por quê? Porque essa palavra diz respeito a Deus. Não só essa palavra, né? Essas duas palavras. Por quê? Porque são exatamente as palavras que Deus diz a Moisés na sarça. Quando Moisés diz a Deus, qual é o teu nome? Quando o Senhor me enviar, eles vão perguntar, quem te enviou? O que eu vou dizer? Aí Deus diz, eu sou, te enviou. Diga a eles, eu sou, te enviou. Que é o mesmo que eu serei o que serei. Então, quando Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, e a pergunta consiste em, tu és o Cristo? Primeiro. Tu és o Filho do Deus bendito? Aí o que Jesus faz? Eu sou. Isso soa aos ouvidos do sumo sacerdote como a blasfêmia das blasfêmias. Ou seja, Jesus está dizendo mais uma vez aqui que é Deus. Que estava na sarça ardente falando com Moisés. É isso que Jesus está falando aqui. Mas não só isso que Jesus diz. Jesus diz que ele estaria assentado à direita do Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? Isso é um indicativo de divindade e juízo. Mas não só isso. Jesus ainda diz, e vocês vão ver, vindo com as nuvens do céu, o Filho do Homem. Ou seja, isso é uma demonstração do seu retorno, em julgar os que no os que estão julgando Jesus ali, eles serão um dia réus, serão condenados, porque um dia o grande eu sou voltará entre as nuvens do céu, assentado à direita de Deus para julgar os que agora estão julgando de maneira errônea, errada. É exatamente isso que Jesus diz. Aí o sumo sacerdote diz, ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram Jesus como sendo réu de morte. O sumo sacerdote aqui, obviamente, ele precisa de testemunhas para executar o juízo, conforme diz a lei. Agora ele apela à lei, agora ele volta à lei. 2 testemunhas tem que ser, no mínimo, para executar alguém, não é? Pois bem, as testemunhas que foram apresentadas são falsas, não conseguiram condenar Jesus. Então Jesus, ele precisa, entre aspas, se condenar. Porque é impossível condenar um justo. É impossível. Não existem palavras para condenar um santo. Não existem. Jesus é extremamente santo, justo e bom. Jesus é Deus. Então Jesus ele precisa falar algumas coisas. Então Jesus, ele abre a porta para o seu martírio. Ele abre a porta para o seu sacrifício. Então ele diz essas palavras, o sumo sacerdote precisa de testemunhas, por isso ele diz, que vos parece? Então todos concordam. O sumo sacerdote precisa de votos para condenar Jesus e obtém esses votos. Ele tem a condenação decretada, Jesus o tem.
Então, eles condenam Jesus à morte. Verso de número 65. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Aqui vemos o agir contrário da lei. Profetiza, diz os guardas. Eles gritavam zombando a Jesus. Enquanto isso, Pedro cumpre a profecia de Jesus negando. Nós vamos voltar para essa cena na semana que vem. Mas nesse exato momento, os guardas que dizem, ó Jesus, profetiza-nos. Quem está te batendo aí? Pedro está cumprindo a profecia logo atrás. O galo está cantando, enquanto Jesus está apanhando. Então esses guardas não sabem do que estão fazendo. Não sabem do que estão falando. Profetiza, gritam eles zombando Jesus. Deuteronômio, no capítulo de número 18, verso de número 22, está escrito, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Enquanto os soldados o julgam como ser um falso profeta, na verdade, ele é um profeta perfeito, porque a sua profecia está se cumprindo em Pedro. Ele não é um falso profeta, como diz o próprio Deus em Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 22. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com as profecias que você ouve, tá? Porque se elas não se cumprirem, o fato é que aquele que proferiu tais profecias é um falso profeta. O texto vai dizer, falou com soberba. Cuidado com as profecias que você ouve. Às vezes uma irmãzinha do coque, ou um irmãozinho do reteté coloca a mão na sua cabeça e diz, esse que te digo. Cuidado, viu? Muito cuidado. Nós acreditamos em profecias particulares aqui. Mas nós tomamos muito cuidado e julgamos todas as profecias. Nós julgamos o Espírito, se de fato esse é o Espírito do Senhor ou não. Cuidado, porque se a profecia não se cumprir, declare-o soberbo e falso profeta. Assim diz as Escrituras. E eu sei que alguns de vocês já ouviram muitas profetadas aí, né? Pois é, cuidado com o caráter desse irmão que disse isso, tá? Isso deve gerar temor em nós ao proferir profecias e temor. Cuidado, viu? Não fala da carne, não. Ok? Amém, irmãos? Fecha aspas. Contextualizo para finalizar, meus amados. Muitos julgam a Deus baseado em testemunhos imperfeitos. Nós julgamos a Deus de maneira errônea, assim como esse sumo sacerdote julgou Jesus. E eu te provo como nós fazemos isso. Costumeiramente, nós julgamos a Deus pela doença que nós temos. Nós culpamos a Deus. Jesus, Pai, o Senhor é culpado porque eu estou enfermo. Assim como esse sacerdote está tentando matar Jesus erroneamente, julgando de uma maneira injusta, nós fazemos isso com Deus também, julgando de maneira injusta. Nós julgamos a Deus de maneira injusta por causa da morte. Às vezes um parente seu morreu, aí você fala, Deus, a culpa é sua. Às vezes nós julgamos a Deus pela pobreza. Meu negócio faliu porque, Jesus, a culpa é sua. O culpado é o Senhor é culpado, é réu de juízo. Às vezes a gente julga a Deus pelas desgraças que nos são acometidas. A culpa é de Deus. A culpa é de Jesus. Está dando tudo errado na minha vida por causa de Jesus. Injustiça. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, em primeiro lugar, Ele corrige o filho a quem ama. Aqueles que julgam a Deus de maneira desonesta não conhecem o amor de Deus, que foi demonstrado em Cristo Jesus. Muitos falsos líderes usam de falsos testemunhos para ridicularizar, matar os seus liderados. Muitos usam de mentiras, assim como esses testemunhos falsos estão sendo dados aqui a respeito de Jesus. Muitos líderes fazem isso a respeito de outras pessoas, para matarem a reputação deles, usando de falso testemunho. Esses líderes religiosos são semelhantes a esses líderes religiosos aqui. Tem tudo a ver. Está tudo completamente interligado. Muitos vivem assim. Aplicação. Em primeiro lugar, meu irmão, Deus ele não pode ser injusto.
Entenda isso. Toda desgraça que está acontecendo com você, primeiro, é por causa do pecado, de maneira geral. É a natureza pecaminosa, o mundo é perverso. Tem um monte de doença aí. Em primeiro lugar, pecado. Segundo lugar, o pecador. Às vezes alguém fez a maldade por você. Deus não tem relação direta com isso, colocar isso entre aspas. Mas o malvado foi usado para te ferir, para falar mal de você, para ser injusto com você. Deus não pode fazer injustiça nenhuma, meu irmão. Nenhuma. Deus é amor. Ele não pode fazer o mal. Não pode. E nós culpamos a Deus muitas vezes pelo mal que nos são acometidos, como eu citei aqui de diversas formas. Mas Deus, ele não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Deus não é massa de manobra. Ninguém pode chegar para Deus, nem o diabo, e tentar manipular a Deus. Não pode. Ele achou que ele conseguiu fazer isso com Jó. Mas é Deus que está no controle. É Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não é tentado por ninguém e a ninguém tenta. Segundo ponto. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você? Porque quando o sumo sacerdote chega para Jesus e pergunta a ele, tu és o Cristo? O Filho do Deus bendito, ele diz, eu sou. Quem é Jesus para você, meu irmão? Jesus, ele é aquele que responde a essas perguntas. A pergunta, Jesus, é você que cuida de mim? A resposta dele é, eu sou. A pergunta, Jesus, você é aquele que cuida do meu filho? E a resposta de Jesus, no seu tribunal, é, eu sou. A pergunta, você é sempre aquele que está comigo e que nunca me abandona? E Jesus, no seu tribunal, diz, eu sou. Sim, eu sou. Ele é o que é. Ele será o que será. Ou como diz a melhor tradução, eu serei o que serei na sua vida. Eu serei aquele que guarda, eu serei aquele que protege, eu serei aquele que enxuga as lágrimas, eu serei aquele que te livra daquele acidente, eu serei aquele que te livra daquela desgraça, mas eu também serei aquele que enxuga os seus olhos quando você está em pranto. Eu também serei aquele que estará perto quando você perder um ente querido. Eu serei também aquele que estará com você na pobreza, quando você perder todos os seus negócios. Eu sou. Meu irmão, essa declaração é extremamente fantástica, porque o nosso Deus é o nosso grande eu sou. Ele nunca nos abandonará. Nunca, nunca, nunca. Todas as suas palavras se cumprirão. Todas as suas promessas serão plenamente realizadas, porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Fique de pé. Oremos ao Senhor. Pai, nos livra, Deus. Nos livra de termos um coração semelhante ao coração de Judas, que te faz carícias, mas tem a intenção de te matar. Não nos deixe ser como Judas, que aproveita das situações, que prova as expressões do Espírito Santo, mas que nega ela na prática. Nos livre de participar de toda a obra do Santo Espírito e te negar posteriormente. Nos livre, ó Deus, de tal pecado imperdoável. Nos livre, ó Deus, de tal erro, de tal blasfêmia. Mas nos faça, Deus, ser fiéis ao Senhor. Deus, nos ajude a trilhar um caminho santo. Nós não queremos salvar aquele que nos salvou. Nós não temos potencialidades para isso. Nós não temos força para isso. Por isso nós declaramos, ó Deus, a nossa fraqueza diante de Ti.
Nós não somos, ó Deus, poderosos suficientemente para salvar-nos, nem salvar aqueles que estão próximos de nós. Por isso nós suplicamos ao Senhor, salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, ó Deus, das nossas intenções egoístas. Salva-nos, ó Deus, das nossas intenções soberbas, da nossa altivez, do nosso egoísmo. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, não nos deixe ser como esse sumo sacerdote, que julga falsamente, que faz acusações injustas contra os irmãos. Mas nos ajude, ó Deus, a ser homens santos e justos, cheios de compaixão e misericórdia, que julgam com justiça, baseados na Tua lei. Em nome de Jesus, nos livra, Deus, e nos faça entender, nos dê fé suficientemente para entender com o intelecto e crer com o coração que Tu és o nosso grande eu sou, Senhor. Que Tu és aquele que está diante de nossas tribulações. Que Tu és o nosso grande eu sou quando a gente não é nada. Que Tu és o nosso grande eu sou quando a gente está envergonhado, quando a gente é humilhado. Que Tu és o nosso grande eu sou quando a gente é injustiçado. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque Tu és o nosso grande eu sou. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa torre forte. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos faça crer de maneira mais ávida. Crer que o Senhor é o nosso grande eu sou. Seja em nós aquilo que o Senhor o era, ó Deus, em nome de Jesus. Pega as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus.